nessa noite, Pai, nós viemos aqui para te adorar e te servir com muito louvor, porque só o Senhor é digno de todo louvor, Pai. Nós mesmos de nada somos dignos, Pai, mas o Senhor nos tornou, Pai, dignos a partir do momento em que nós estamos morando no teu coração, Pai, e que o Senhor mora em cada um de nós também, Pai. Deus amado, muito obrigado por estas vidas tão preciosas que o Senhor trouxe esta noite a esse lugar, Pai. Muito obrigado pela tua presença, pela tua paz, pelo teu amor, e que nesta noite, Senhor, fale ao nosso coração, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome poderoso e maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, graça e paz seja convosco. Amém? Podeis vos sentar. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês, compartilhando estes momentos tão importantes e significativos da obra do Senhor, do reino de Deus aqui na terra. E agora há pouco, num culto abençoado também, das 17 horas, eu falei que uma das alegrias que eu tenho é de estar aqui, olhando para vocês, cada um desses rostos tão importantes para Deus, que custaram preço de sangue para o Senhor, que são vocês, meus irmãos queridos em Cristo Jesus. Nessa noite eu tenho certeza que Deus quer falar para mim e quer falar para todos vocês. Mas eu quero dizer que vocês, além de ser muito importante para mim e para Deus, também são importantes entre vocês também. E nessa noite nós temos a honra de ter algumas pessoas nos dando a honra da sua presença pela primeira vez. Tiago, fica em pé, Tiago, por favor. Tiago veio lá de Anápolis, Goiás. Pode sentar. Obrigado, querido. Também o Fanderson. Fanderson veio de Porto Velho, está aqui conosco. Amém? Obrigado, querido. O Adriano e a Suelângela, com mais um sobrinho. Fiquem em pé aí, queridos. Amém. São aqui nossos vizinhos do setor 6, aqui em Vilhena. E lá do quinto Beck, o Robson, é isso? Robson, fica em pé com a família aí. Amém. Estão inseridos já na célula da Antônia, né? Lá e da Lourdes. Que bênção. Amém. Mas tem mais outras pessoas que nos dão a honra de estar aqui nessa noite pela primeira vez. Alguém mais? Mais aqui duas jovens? Mais alguém? Amém. Nós vamos receber vocês com alegria, dizendo: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Muita alegria no nosso coração pela presença de vocês. Queridos, nesta noite eu quero conversar com vocês algo de muito interessante. É tão interessante que dentro da Bíblia este assunto é tratado de uma forma especial. Eu quero falar com vocês sobre a melhor roupa. A melhor roupa. Qual é a melhor roupa? Será que é um terno, smoking, black tie? É uma chitazinha? O que é a melhor roupa? Bem, eu gosto de usar calça jeans ou preta. Mas hoje a minha esposa falou assim: Estélio, você sempre vai de preto. Bota uma outra roupa.
Aí eu vesti essa aqui. Aliás, foi ela que escolheu, né? Foi ela que escolheu essa roupa. E aí ela falou, mas você ficou bonito. Eita! Você ficou bonito por causa da roupa, é claro. Tudo bem. Mas, queridos, essa questão da roupa, não sei se hoje ainda é assim. Mas quando eu era criança, adolescente, a gente tinha aquela melhor roupa chamada a roupa domingueira. Ainda é assim hoje? Roupa domingueira? Fala isso? Fala, né? Então, a roupa domingueira, que a gente botava só, vestia em ocasiões especiais. Mas, queridos, por que nós vamos falar de roupa? Porque a Bíblia trata deste assunto. A Bíblia diz, uma história que Jesus contou, uma parábola, que havia um senhor que tinha 2 filhos. E eles viviam muito bem naquele lugar, tinha as suas fazendas, o seu gado, havia um relacionamento muito bom entre os irmãos, entre pai e filhos, e havia comunicação, eles conversavam muito, mesmo porque naquele tempo não tinha televisão, não tinha celular, não tinha internet, não tinha videogame, então sobrava muito tempo para os familiares conversarem. Mas ali naquele lugar havia prosperidade. E a história que Jesus contou, ele disse que num daqueles dias, o filho mais novo chegou para o pai e disse, eu quero a minha parte da herança. Porque é muito bom estar aqui ouvindo as suas experiências, mas eu quero ter a minha. Eu vou sair pelo mundo afora. Com muito pesar no seu coração, aquele homem entregou a parte que cabia para aquele jovem. E a Bíblia diz que ele saiu pelo mundo afora, gastando desregradamente, dissolutamente, tudo aquilo que ele tinha. E enquanto as coisas estão bem, enquanto tem ainda dinheiro, parece que tudo vai bem. Mas houve um dia em que o dinheiro daquele jovem acabou. Ele gastou tudo, não sobrou nada. E para piorar, aquele lugar para onde ele foi, passava por grandes dificuldades e uma grande miséria. Ele foi procurar emprego e nem emprego ele conseguia. Andando, batendo de porta em porta, um dia ele encontrou um homem que deu para ele cuidar dos seus porcos. Imagine você, o judeu, o israelita, ele não come carne de porco. E agora ele, como um israelita, foi cuidar daqueles animais. Imagino como tenha sido deprimente para ele. E ele então, um dia, ele caiu na real. Ele caiu em si mesmo. E ele pensou assim, meu Deus, quantos empregados meu pai tem? E eles vivem bem, têm o seu salário, não lhes falta comida. E eu aqui morrendo de fome. Eu vou sair daqui e vou lá me encontrar com meu pai. Eu vou lhe pedir perdão, porque eu pequei contra o céu e contra ele. E vou pedir para que ele faça de mim um dos seus empregados. E eu quero convidar você para me ajudar a continuar na leitura desse texto que fala em Lucas 15, 20 até o 24. É uma passagem bíblica que é conhecida de todos sobre o filho pródigo.
Mas nesta noite, Deus quer falar conosco. Quem encontrou, diga amém. Então diz assim a palavra do Senhor. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés, tragam o novilho cevado e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Queridos, essa passagem me alegra muito o coração. Por quê? Não sei como é que você consegue vê-la num panorama global. Mas eu vejo assim como a comparação do reino de Deus. Eu vejo assim como que Deus está aguardando a volta de todos os pecadores. Eu vejo assim. E quando um pecador se arrepende e volta para Deus, tem festa no céu. Então aqui diz que começaram a festejar. Foi grande a alegria naquele lugar. Foi grande a festa. Mas, queridos, uma coisa é você voltar para a casa do Pai. Outra coisa é o Pai te receber. Você consegue medir a profundidade da segunda parte desta frase? Uma coisa é você, o filho, voltar para a casa do pai. Outra coisa é o pai te receber com alegria. Eu fico imaginando assim, aquele jovem que saiu de casa com tantas esperanças, tantos sonhos, e de repente ele não tem mais nada. Eu imagino ele chegando com as roupas todas esfarrapadas, sujo, cabeça baixa, envergonhado. Como será que meu pai vai me receber? Mas a Bíblia diz então que ele de longe viu o filho, saiu correndo e o abraçou e trouxe para perto dele. Queridos, quando nós estamos longe, nós perdemos a sensibilidade do amor fraternal. Nós perdemos a sensibilidade do amor fraternal. Eu digo isso porque eu, muito jovem, eu saí de casa, não por rebelião, mas porque eu queria buscar novos horizontes de estudo e de trabalho para a minha vida. Mas eu me lembro que sempre que eu podia, eu voltava lá onde os meus pais moravam, para encontrar com eles, para abraçar, e sempre fui bem recebido. Eu tinha a alegria de estar voltando, mas a minha alegria maior era o modo como eles me recebiam. Parecia até que eu era uma pessoa importante. Mas um filho sempre é
muito importante para os pais. E aqui eu fico olhando essa cena, então, daquele homem. Quem sabe quantas vezes ele levantou pela manhã, ficou olhando aquela estrada por onde o filho tinha ido, esperando aquela volta. Fico imaginando quantas noites, orando, pensando, sonhando com a volta daquele filho. E ali agora, então, ele encontrou, abraçou e trouxe para perto dele. Queridos, lembra que quando ele estava lá, sofrendo, cuidando dos porcos, querendo comer até a comida dos porcos, ele disse: eu vou voltar lá para o meu pai e vou pedir para ser um trabalhador dele. Agora olha bem o detalhe. Quando ele chegou, que o pai o abraçou, aquele pai nem deu tempo para ele pedir nada. Nem deu tempo dele pedir. Pode ver que não fala mais o texto dele ser um empregado. Ele chamou logo as pessoas que trabalham naquele lugar e disse: tragam depressa a melhor roupa. Tragam depressa a melhor roupa, o melhor calçado, o melhor anel. Traga o melhor novilho cevado para fazer uma festa. Eu quero perguntar uma coisa para você. Quando de repente você quer fazer uma festa? Hoje é fácil, mas mesmo assim, vamos fazer uma lista, o que precisa, tal, vai ali no Pato Branco, compra tudo, quem é que vai assar? Olha que a Bíblia não diz nada dessas coisas. Traga a melhor roupa, o melhor anel, o melhor calçado. Mate o bezerro cevado e faça a maior festa. Queridos, tudo já estava preparado. Tudo já estava preparado. Mesmo que aquele jovem nunca tivesse dado notícias. Porque aquele pai sonhava com este momento e se preparou para isso. Mandou o ourives fazer o melhor anel, mandou o sapateiro fazer o melhor sapato, e mandou o alfaiate fazer a melhor roupa para ele. Não foi coisa de momento, não foi da noite para o dia, mas tudo estava preparado para aquele filho pródigo quando voltasse a casa. Queridos, tudo isso aqui está falando mesmo é do reino de Deus. A nossa salvação está preparada desde antes da fundação do mundo, tudo com antecedência. Tudo foi preparado por Deus para você e para mim. A Bíblia também traz no Novo Testamento, em Mateus 20:11, uma outra passagem bíblica a respeito de um rei que preparou uma grande festa. E ele trouxe os convidados. Ele disse: saia pelas ruas, pelos valados, pelos bairros da nossa cidade e traga todas as pessoas, os mancos, os cegos, os surdos, os coxos, para que todos venham preparar, venham participar.
Mas no versículo 11, a Bíblia diz assim que quando aquele homem, aquele rei, entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem vestir as roupas nupciais? E o homem emudeceu. Então o rei disse àqueles que serviam: amarre-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então cada um daqueles senhores, quando preparava uma festa, também preparava a roupa de acordo com o costume judaico. E as pessoas que chegavam na festa eram convidadas a vestir aquela roupa. Mas aqui houve um convidado que não quis vestir as roupas nupciais. Ele desprezou as vestes. Assim também é Deus, queridos. Deus dá vestes de louvor, mas tem muitas pessoas que querem continuar a vestir a roupa de cinza, de panos, de saco, as roupas carnais do pecado e da iniquidade. Cada um de nós, queridos, é livre perante Deus para receber ou não. Mas, meus amados, quando nós recusamos as roupas da festa nupcial celestial, nós somos os mais miseráveis dos pecadores. Que possamos nós, então, não ser orgulhosos ao ponto de querermos ficar com as nossas próprias vestes, com o nosso próprio modo de vestir, o comportamento da vida cristã terrena, mas nós nos apegarmos com afinco às maravilhosas vestes cedidas por Deus para nós vivermos a vida cristã. Lá em Isaías 61:10 também o profeta diz: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes de salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias para as bodas. Meus amados, em todo o tempo, o homem quer ter o seu próprio modo de viver e pouco quer dar ouvido àquilo que Deus tem. Desde o Éden, lá no Éden, então, o homem foi achado por causa do seu pecado, despido na presença de Deus, perdido, procurando folhas para cobrir a sua nudez. Mas a sua nudez não era apenas na aparência física. A nudez do homem, desde lá do Éden, é a nudez moral e a nudez espiritual que só pode ser exercida com as melhores roupas que Deus dá para nós. Roupas de salvação, roupa de santificação, as roupas mais brancas do que a mais branca neve de inverno, porque ela é feita pela lavagem com o sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Mas, meus queridos, nessas condições, lá que Adão e Eva estavam, e nas condições que o homem natural hoje
vive não é só a nudez aparente, mas falta-lhe alegria, falta paz, e diante de Deus ele está condenado à morte e às trevas para sempre. Então, queridos, desde aquele tempo, quando o homem estava procurando um modo de se salvar, Deus providenciou. Somente vestido de salvação, o homem consegue obter paz para a sua alma e a certeza da vida eterna, conforme o salmista diz: me regozijo, minha alma se alegra, pois o Senhor me cobriu com vestes de salvação. Mas não é no tempo só do salmista. Em nossos dias, o homem necessita das mesmas vestes que Adão e Eva precisaram. O homem do século 21, o homem do terceiro milênio, ele continua despido. Ele continua como a igreja apocalíptica de Laodiceia. Ela achava-se vestida de ricas vestes imponentes. Porém, a Bíblia diz: és um coitado, um miserável, um pobre, cego e nu. Aquela igreja, queridos, apesar de pronunciar o nome de Deus e confessar a sua fé nele, precisava das vestes de salvação. E as vestes de salvação, queridos, são a melhor coisa que Deus tem para nós, porque elas que vão garantir a vida eterna. É através das vestes perfeitas da salvação que o nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. É através das melhores roupas é que Deus quer nos colocar na vida eterna com Ele. Mas, queridos, se existe a melhor roupa, é porque existe também a pior. Se existe a melhor, é porque existe também a pior. Qual é que nós escolhemos? Se eu escolhi a melhor roupa, a roupa perfeita, aquela que vem de Deus para a minha vida, aquela que foi propiciada lá na cruz do Calvário, eu tenho que ter cuidado para mim não me achar vestido com a pior, que é aquela carnal do pecado que muitas vezes eu sou levado a vestir. O que é que nós temos feito para que a nossa vestidura seja aquela que Deus quer? Temos que exigir o melhor. Jesus pagou um alto preço pela nossa vestimenta. É porque você tem um valor do céu, você tem um valor. E nesta noite, queridos, Deus trouxe você e eu aqui para este lugar, porque Ele quer melhorar a nossa condição de roupa. Ele quer que a nossa roupa seja melhor do que aquela que nós estamos vestindo. As nossas vestes espirituais. O mundo, queridos, lava a roupa suja com água e sabão para melhorar as condições das roupas. Mas Deus lavou a nossa roupa com o sangue do Cordeiro dele, lá no Calvário. Tem um outro detalhe também em Mateus,
9,16, que diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior ainda o rasgo. Você consegue imaginar a melhor roupa com um remendo? Você consegue? A melhor roupa é a melhor. Ela não tem remendo. Ela não tem remendo. Eu não quero para minha vida uma roupa remendada, uma vida cristã remendada, uma vida espiritual enxertada com as coisas que eu acho que devem ser. Mas a minha vestidura tem que ser a vestidura que Deus já pagou com alto preço pela minha vida. Sem remendos, sem enxertos, sem fantasias, sem alegorias, mas tão somente alvas, mais alvas do que a neve. No Velho Testamento tem a história de um homem, o rei Saul, um rei muito importante. Foi o primeiro rei de Israel. Mas o poder lhe subiu à cabeça, que as vestiduras espirituais dele foram contaminadas, de forma que Deus já não falava mais com o rei de Israel. Deus não usava mais profetas para falar com o rei de Israel. Deus não manifestava mais sonhos na vida de Saul. Deus não usava mais ninguém, nem em visões, para ver alguma coisa ao rei Saul de Israel. E chegou o momento que ele chamou os seus auxiliares e disse: procurem para mim uma mulher que possa invocar espíritos para que eu a consulte. E eles disseram: tem uma. Tem a vidente de Endor. Saul, então, se disfarçou, tirando as suas roupas reais e vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa daquela mulher, e disse para ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. Está lá em 1 Samuel 28. Queridos, Saul não pôde visitar aquela mulher vidente das trevas com roupas reais. Mas ele foi ter com ela com as roupas do mesmo nível dela. Assim, queridos, o nosso relacionamento é com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que diz: sejais santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E nós não podemos nos relacionar com um Deus santo com roupas imundas pelo pecado. Por isso, queridos, esta palavra está falando com muita dureza aos nossos corações e mente, para que nós
hoje precisamos e possamos entender que Deus quer que nós sempre, em todo o tempo, estejamos com vestimentas reais para estar em comunicação com Ele. Aleluia. Também, o autor do livro de Eclesiastes, ele cita isso. Em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, vestes de purificação, vestes de santidade, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, o óleo das vestes da unção, da presença do Espírito de Deus sobre a nossa vida, como igreja, como cristãos, como filhos de Deus, que estão dispostos a fazer aquilo que o Senhor nos pede, nos humilhando, nos colocando rendidos aos pés de Jesus. Tem uma outra passagem também em Zacarias 3, que diz assim: ora, Josué, vestido de roupas impuras, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. E o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. E depois disse a Josué: veja, eu tirei de você a impureza do seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Houve um dia, queridos, em que nós levantamos a mão e aceitamos Cristo como Salvador pessoal da nossa vida. Foi nesse dia que o Senhor tirou a imundície do nosso pecado e nos fez novas criaturas. Colocou sobre nós vestes nobres para vivermos a vida de Cristo. O pecado de Israel foi removido e o povo foi purificado e revestido da justiça divina. Queridos, o mais importante disso tudo, que aquela mesma purificação que o anjo do Senhor trouxe para Josué e para Israel, se encontra à nossa disposição hoje, purificando do nosso pecado e nos revestindo da justiça divina. A mesma purificação está, porque hoje a purificação é Cristo em nossas vidas. A melhor roupa é a roupa limpa, é a roupa pura, revestida da unção de Deus. E o Senhor continua falando para nós lá no Apocalipse: aquele que vencer será revestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Não sei como está a sua roupa. Muitas vezes nós nos declaramos povo de Deus, mas também somos sensibilizados pelas coisas do mundo, pelo poder, pelo dinheiro, por posições sociais, ou dentro da empresa, ou queremos ser melhor do que o nosso irmão. Mas nesta noite,
se a nossa roupa estiver suja, se ela está precisando de branqueamento, não saia da presença do anjo do Senhor. Não saia, porque nós podemos deixar as nossas vestes, nós não podemos deixar as nossas vestes se sujarem, e nem trocar as vestes de alegria por trajes de luto. Também não podemos deixar faltar o óleo do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você para ficar em pé. E quero pedir ao Espírito de Deus que estas palavras que Ele trouxe nesta noite, que Ele não nos permita esquecê-las, mas que elas venham a produzir os resultados que Deus tem para nós. Quero convidar você para entoar um cântico.